Muito bem, nosso enfoque hoje pela GCR TV, recebendo aqui o Mimo Ravagnani, que é superintendente do consórcio Consimares. É isso? Bom dia, prazer em tê-la aqui, Mimo. Obrigado, Mauro, prazer estar falando com vocês aqui. A gente falar um pouquinho, o consórcio Consimares às vezes não é tão conhecido, mas a gente tem passado por algumas situações a nível mundial hoje, que a gente trata de um assunto muito interessante, que é a questão dos resíduos sólidos. O que é um resíduo sólido? Eu não gosto de falar muito dessa palavra, porque a gente fala do lixo. Mas a população, para entender, a gente realmente tem que usar a palavra lixo. Tá. Então, o consórcio é um consórcio intermunicipal de manejo de resíduos sólidos da região metropolitana de Campinas, consórcio Consimares. E, bom, esse consórcio está aqui situado, né, a sede administrativa aqui em Nova Odessa, é isso? Exatamente. Nova Odessa. E quantas cidades hoje estão envolvidas nesse projeto do consórcio? A sede nossa é Nova Odessa, tem mais 6 cidades, então são 7 cidades que participam desse consórcio, que é um consórcio municipal, que é depois Elias Fausto, Capivari, Montemor, Hortolândia, Santa Bárbara e Sumaré. Mimo, explica aí detalhadamente como é que funciona o consórcio. Vamos lá, para que as pessoas possam entender a importância, né, de você tratar os resíduos sólidos. Então, o consórcio começou, ele está completando 12 anos de vida já. Ele começou lá atrás, em 2009, dos prefeitos da época, né, de 2009. Eles fundaram esse consórcio, ele já havia sido preparado já em 2008 para ser fundado. Então foi uma conversa entre os prefeitos da época, principalmente na questão da destinação dos resíduos da época, do lixo da época, porque foi esgotando os aterros sanitários municipais e as prefeituras começaram a partir para os aterros particulares. E é interessante que no começo do consórcio, os preços de destino que as prefeituras pagavam eram muito diferenciados, sabe? Quando você cria o consórcio, você começa a fazer os estudos, analisar os números em 2009, os números começam a baixar, os valores a baixar. Então, essa é uma ferramenta do consórcio. É um poder de barganha que o consórcio conseguiu para equacionar o preço do destino, que é o aterro sanitário hoje, que os municípios levam. Então, o consórcio foi criado com esse intuito. E para ajudar nos estudos. A gente tem vários estudos hoje, dentro dos municípios, dos 7 municípios, no qual a gente ajuda os municípios a fazer suas adequações que tem que fazer para atender principalmente que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de agosto de 2010. Tá. Agora, me diz uma coisa, essas 7 cidades que compõem o consórcio, nenhuma delas hoje opera com aterro sanitário próprio? Só o município de Santa Bárbara. Tá. O resto depende de outros municípios. Agora, e quais seriam, por exemplo, nessas 6 cidades, quais os aterros que estão sendo utilizados? Então, o Santa Bárbara é um aterro próprio, que é um aterro municipal, que é por um período a curto prazo, tá? Já não tem uma vida útil longa. Outro 4 cidades vão trabalhar agora com o aterro extra ambiental de Paulinha, que é Sumaré, Capivari, Hortolândia Hortolândia, Sumaré, Hortolândia, Capivari e Nova Odessa. Esses levam para o aterro da Paulinha. E 2, que é Elias Fausto e Montemor, que levam para o aterro da Corpus, que fica em Indaiatuba. Porque praticamente está quase dentro dos municípios de Elias Fausto, o aterro da Corpus, né? Agora, então, diz uma coisa, o custo para cada prefeitura dessa hoje, depositar o lixo nesses aterros, né, que você colocou aí, é caro? É dispendioso? Sim, a gente acredita, os custos de manejo, a gente fala assim, de manejo de resíduo, que nós pensamos assim, que seria a coleta e destinação, mais a limpeza da cidade, tá? Que seria manter ecopontos, varrição, poda, tudo isso,
a gente calcula que primeiro, é lógico, é educação, saúde, saúde e educação, que são e o terceiro item de custo hoje para o poder público seria o manejo de resíduos sólidos. Em todas as cidades que nós trabalhamos, esse é o terceiro maior gasto hoje. Educação e saúde, que tem rubricas próprias, que a gente sabe, né, que está na Constituição de 88. Depois, o terceiro item no qual os municípios gastam é a questão do manejo de resíduos sólidos. E todos esses aterros, o Mimo, eles têm uma vida útil, né? Exatamente. A CETESB ela tem um estudo muito interessante, que é o mapa dos aterros e as vidas úteis. Isso mostra, nós da região metropolitana de Campinas, temos pouco tempo para solucionar essa questão. Ou nós vamos construir um outro aterro para a regional, ou isso, nós temos em estudo isso do consórcio, ou a gente vai partir para outro tipo de tratamento. Seria a criação das usinas? Pode ser as usinas de tratamento, e isso nós temos que pensar nisso porque nós não temos mais espaço. Os espaços são poucos espaços para construir um aterro. Uma coisa que acaba prejudicando muito a nossa região, entre aspas, né, é a questão dos aeroportos. Nós temos vários aeroportos na região, mesmo que particulares, ou temos o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Americana, e outros aeroportos que nós temos aqui na região, os Amarais também. Isso é uma complicação, porque você tem uma norma da ANAC que você, no raio de 9 km, você não pode ter um aterro sanitário. Não pode. Então, no raio da pista é 9 km. Quando você pega 9 km das pistas, você vai ver que você vai eliminando um monte de lugares que teriam condições de absorver o aterro. Então, e qual que é a justificativa? É a questão das aves, né, de segurança. Tá, entendi. Não principalmente o urubu, né, que é um... exatamente. Não que o aterro sanitário tenha urubu, que na verdade, quando você trabalha com um aterro bem conduzido, você não tem ave, mas é uma resolução da ANAC e passa pela aeronáutica, isso é uma autorização da aeronáutica, é muito séria essa questão. A gente tem várias outras situações que mexem com resíduo, você precisa até dessa autorização para você trabalhar. Então, é uma condicionante que vem. Fora as outras condicionantes ambientais que você tem que trabalhar. Então, os aterros nossos, a gente tem que agir logo, porque senão, daqui no máximo 10 anos, cessou. Ou a gente vai mandar para 500 km, 600 km, que nem acontece em outros lugares aí. Porque pensando no aterro da Estre, lá tem 34 cidades hoje. Então, é um recebimento muito grande de resíduos. Aqui, esse do consórcio Consimares, você tem ideia de quanto é despejado diariamente de resíduos? São 657 toneladas dias. É um número considerável. Então, se a gente pensar nessa mesinha aqui, vamos falar que é um metro cúbico? Então, a gente, por dia, são 657, quase 700 mesinhas dessa aqui, que a gente coloca uma sobre a outra e vai enterrando. Então, é uma quantidade grande, e quando a gente extrapola isso por mês, extrapola isso por um ano, a gente vai ver. Agora, fora a questão da usina, nós temos uma questão de tirar o que é recicláveis, o que é a fração seca, daquilo que vai para o aterro. Isso é feito hoje um trabalho de reciclagem? Sim, algumas cidades mais, outras menos. Então, hoje nós fazemos isso nas cidades do consórcio, todas fazem. Só que tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que ele está para ser publicado, que acabou a consulta dele. Nós temos que seguir as metas do plano. Hoje, atualmente, o consórcio ele consegue atingir essa meta, na média dos municípios. Mas tem municípios que desejar, eles vão ter que se adequar. Tanto é que nós estamos sob consulta, quem quiser consultar na página do consórcio, consimares.com.br, consulte, lá está sob consulta o Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Consimares. Quem quiser consultar, lá vai ver os números
todos esses números que nós falamos aqui, de reciclagem que vai ter que atingir, isso é importante. Mas a reciclagem em si não é só uma função do município. E a política nacional, quando ela traz, ela não traz só obrigação para o poder público. Ela traz obrigação compartilhada. O que é a compartilhada? Seria o fabricante, importador, comerciante, poder público e cidadão. O cidadão tem muita obrigação. Então não é mais eu pegar o meu saquinho de lixo, colocar na porta de casa e ali esqueci que aquilo não é mais responsabilidade minha. Sim. Não. Continua sob responsabilidade até o destino final disso aí, é responsabilidade. Bem, estou aqui com o Mimo Rabagnani e nós vamos dar um pequeno intervalo e eu volto já já. A Aro Contabilidade atende clientes da capital ao interior e é um dos escritórios mais reconhecidos na região onde atua. O principal diferencial é o atendimento personalizado, mais próximo ao cliente. Afinal, são 20 anos de experiência a serviço de um mercado cada vez mais exigente. Aro Contabilidade, novos horizontes para a sua empresa. Bem, de volta aqui com o nosso enfoque hoje, recebendo aqui o coordenador do consórcio Consimares, o Mimo Rabagnani. Ele estava falando a respeito dessa problemática toda, né? Eu acho, Mimo, que a questão da reciclagem ela é fundamental. Sem dúvida. Para que a gente possa, pelo menos, minimizar esse problema, né? E cabe à população essa parte. Exatamente. Custa, né? Você, antes de depositar seu saco de lixo lá, fazer uma reciclagem. Então, essa é muito importante, porque o poder público, queira ou não, está evoluindo nessa questão. As cidades do consórcio estão evoluindo. Mas, assim, a questão da educação. Tem a educação ambiental nas escolas. Agora, qual vai ser a nossa meta para os próximos anos? Sair da escola para a comunidade. Porque as crianças hoje, nossos filhos, eles estão sabendo lidar com essas coisas, mas nós adultos estamos deixando a desejar. E é responsabilidade nossa. Então, a gente separar a fração, o ideal seria separar em 3 frações, mas se a gente separar, pensar, vamos separar o que é seco e o que é úmido. Se a gente separar nessas duas, conseguir fazer a população entender isso, já é um grande passo. É um passo e tanto, sabe? O ideal é que a gente separasse o que é rejeito, que a gente sabe que não serve para nada, o que é reciclável e o que é orgânico. Tá. Mas assim, só para a gente entender um pouquinho, o que é reciclável, né? Então a gente fica, o reciclável é aquilo que tem um valor econômico. Mas quando a gente pega, por exemplo, os saquinhos de batatinha frita lá, quando eu pego da empresa A, ela realmente é um saquinho que é reciclável. O catador sabe separar isso. Aí tem a batatinha do seu Antônio lá, que era menorzinha, que ensacou, tem umas embalagens que ela não tem reciclável. Uhum. É mesmo a questão, uma crítica que a gente vai na questão das garrafas de leite. Tem uma empresa, pode citar o nome? Pode, vamos então, lá. Desculpa, a chefa fala melhor embalagem para conservar o leite. Ótimo. Melhor embalagem para conservar o leite hoje, eu não sei porque ela faz essa propaganda. Eu não sou consumidor muito de leite,
Mas assim, ela faz uma propaganda em cima disso, Sim. que é a melhor embalagem. Só que essa embalagem, quando chega nas cooperativas e a gente acompanha, ela não tem reciclagem. Ninguém quer reciclar isso. Porque ela é um plástico, por dentro desse plástico ela tem uma outra camada de um outro material que não tem o que se reciclar. É diferente um pouco daquela outra embalagem de alumínio, que a maior empresa que é a Tetra Pak, ela criou uma reciclagem à parte, ela foi e desenvolveu. Sim. Inclusive tem uma empresa de tecnologia de Nova Odessa que ajudou a desenvolver essa fundição, porque essa empresa, a Tetra Pak, ela tem papelão, alumínio e plástico. Tem uma empresa aqui de Nova Odessa que ajudou a trabalhar essa questão aí, para separar os materiais. Então, quer dizer, é responsável do fabricante, mas assim, ela correu atrás para ajudar a fazer a reciclagem. Essa da garrafa desse design. Então, tem muitas coisas que a gente tem que pensar. Mas tudo isso depende da separação na origem. A hora que eu separo em casa, Exatamente. que é uma coisa tão simples a gente fazer. Agora, tem algumas coisas ainda que ficou mal colocado o mimo. E a questão de lâmpadas, questão de pilhas, questão de baterias de celular. Se bem que hoje já nem tem mais, né? Queimou sua bateria, você joga fora o celular. Porque já tem outro celular mais novo. Mas a pilha, por exemplo, é um fato que tem muita gente que não sabe que joga no lixo comum, né? Então, assim, tem uma situação hoje na própria lei lá que fala da questão da logística reversa. Então, tudo que é de logística reversa, as empresas são responsáveis para fazer. Nós temos a questão das embalagens em geral, que é aquele monte de lixo que não daria para separar, que a gente consome no dia a dia. E tem a logística reversa, por exemplo, de pilha de bateria, eletroeletrônico, de lâmpadas, embalagem agrotóxico, medicamentos. Tudo isso eu estou falando que são coisas que já estão... Então, vamos começar pelas pilhas. Então, Nova Odessa tem vários locais que recebem pilha. Tem Sumaré, tem Hortônia. Quem acessar o plano nosso lá vai ver. E a gente está pedindo para as prefeituras fazer uma divulgação, porque às vezes eu quero descartar, não sei. É importante. Onde está. A questão das lâmpadas, tem várias empresas também, vários locais que recebem lâmpada. Eu falo para vocês que às vezes eu vou em supermercado, às vezes fazer compra, e estou falando que eu moro em Sumaré, mas eu vou no supermercado, ele está bem na entrada, e o pessoal sabe colocar a lâmpada. E tem outros supermercados que ele praticamente esconde. Sim. Eu não sei por que isso. E aqui em Nova Odessa tem um que esconde. Não está guardado no seu... Ela não está cumprindo a função. E esse levantamento, nós, o consórcio, nós estamos fazendo e mandando para as empresas para elas saberem o que está acontecendo. E a questão de pilhas e baterias, até a prefeitura tem vários pontos que recebe, inclusive no Passo, na Secretaria de Saúde, que o consórcio fez uma parceria com a empresa e eles recolhem a pilha e bateria. Então isso pode receber. E questão do eletroeletrônico, tem uma empresa também em Nova Odessa, tem uma empresa que faz a descaracterização do eletroeletrônico. Ela faz a reciclagem, que é a Brasil Reverso, uma empresa muito interessante. Já fizemos no passado um dia para fazer coleta de eletroeletrônicos e até dezembro nós vamos fazer uma outra coleta de eletroeletrônico nos municípios do consórcio. Vai ser um dia dos eletroeletrônicos. Então a gente vai fazer. Joga fora tudo. Tudo que é aquelas coisas que você descarta. É mouse, é computador, televisão. Quando se mudou muito a televisão de tubo, né, apareceu muito isso aí. E, então tem muita gente que quer descartar isso e não sabe onde. Aí, nós aqui, temos também? Não. Mas é isso aí, mas é um negócio interessante. Agora, o primeiro grande vilão nisso tudo, né, nesse processo, foi o óleo de cozinha. Hoje parece que tem uma consciência maior e já não tem tanto descarte na rede de esgoto, né, de água e esgoto. Agora, esses outros produtos são interessantes também que as prefeituras divulguem. É importante que o cidadão saiba como descartar corretamente. Porque você não vai ficar guardando um monte de coisa inútil dentro de casa. Então essa é uma das funções também do consórcio com os CIMARES,
Que agora em outubro vai fazer um evento, é isso? Sim, então, agora, dia 22 de outubro agora, a gente vai fazer uma audiência pública desse plano que está no nosso site, no site das prefeituras, que está sobre, um plano preliminar que ele está sobre, já existe o plano, agora estão fazendo a revisão dele, para fazer as adequações com a quantidade de resíduos gerados, as tecnologias, tudo isso que nós falamos de logística reversa, uso de tecnologia, está nesse plano. Então, é um plano, um planejamento pensando em 20 anos do que pode acontecer no consórcio, ou nos municípios do consórcio. Então, é uma ferramenta também para os municípios se planejarem, né? Então, nós temos um planejamento e uma ferramenta muito que a gente vê lá, tem duas situações, tem três situações que são principais que eu vejo, que é o tratamento do destino final, o que a gente vai fazer com isso, que a gente vai ter que trabalhar nesse plano. A questão de aumentar a coleta seletiva nos municípios, nós temos que aumentar isso, porque isso não é só a questão de você tirar o lixo de ir para o aterro. Você está gerando economia, você dá sustento para famílias vulneráveis, que é os casos das cooperativas, ou até os catadores avulsos, né, que nós estamos pensando num sistema para esses catadores avulsos, que já está sendo implementado no município de Santa Bárbara, e também a questão da taxa ou tarifa de resíduos. Algumas cidades já cobram isso vai ter que ser implementado e essa taxa ou tarifa tem que dar sustentabilidade ao sistema. Então, o que a prefeitura gasta com isso, com o manejo de resíduos sólidos, tanto a coleta como a destinação, essa taxa tem que cobrir esses valores. Então, é o caso de Nova Odessa já existe uma taxa, o caso de Sumaré já existe uma taxa, Hortolândia já existe uma taxa, só que o valor que cobra tem que cobrir. E isso é uma situação que traz o novo marco do saneamento básico, que é de 2020, já completou um ano, e os municípios vão ter que se adequar. E aqueles que não se adequar, o administrador público, que é o prefeito, ele está correndo risco de perca, recusa de receita. Então, improbidade administrativa por recusa de receita. E se ele cumprir a faixa dele, porque a taxa passa também pelo poder legislativo, é uma situação que já aconteceu em outros lugares. Se o prefeito fizer a obrigação dele e a Câmara Municipal, por causa disso, aquilo, é lógico que você tem que trabalhar com números coerentes, tem que ser um negócio muito transparente, né? Se a Câmara Municipal não se adequar, também os vereadores podem também responder juntamente com o prefeito essa obrigação aí de perca de receita. Então, é uma situação que a gente tem que ser muito analisado e discutido. Então, esse movimento que a gente está trazendo em outubro, a gente quer finalizar até novembro, dezembro, uma discussão geral no município sobre essa questão e tomara que a população ela se atente para isso e comece a cobrar dos administradores públicos, olha, a transparência disso. Quanto você paga para isso? Quanto você paga para isso? Por que se você fez isso? Então, vamos analisar. Isso aí tem que ser muito transparente. E todo esse trabalho é engajado e tem todo o respaldo do Ministério Público, Promotoria de Meio Ambiente, é isso? Sim. A gente é muito acompanhado pelo Ministério Público. Nós temos, fora os Ministério Público dos municípios, nós temos 2 núcleos ambientais, né, que atendem o consórcio, no qual o consórcio está, que é o núcleo ambiental, que é o GAEMA de Piracicaba e o GAEMA de Campinas, que é o GAEMA PCJ, que a gente chama, né? Então tem o núcleo Piracicaba e o núcleo Campinas. Então os promotores também acompanham muito de perto isso, e eles também são parceiros nossos, e quando eu falo que eles acompanham, é orientando. Assim, eu nunca vi eles, a não ser que não queira realmente fazer. Punição, dificilmente, graças a Deus, desde que nós estamos no consórcio, desde 2009, vem questionamento, vem.
responde, olha, tá certo, beleza, não, tá errado, vamos partir para esse lado, vamos tentar fazer isso. Sim, não, Orientativo, nunca orientativo, tiver uma exato. punição, isso que é muito interessante, Importante. essa troca de informações E que as nós empresas temos. também têm a consciência, Sim, não é? sim. Isso acho que é por aí que E tem você consegue bons resultados. Bons resultados, e estamos caminhando para isso cada vez mais, e o poder público junto, poder privado e o Ministério Público também, cumprindo sua função, que é a função dele de proteger a sociedade. Né? Tudo bem, então, dia 22 de outubro tem audiência pública, e de lá a gente parte para ver os resultados. Os resultados, e quem quiser colaborar com alguma informação, entre no site, lá tem um questionário para responder, dê o palpite, você vai receber uma resposta, vai ser analisado por uma equipe técnica. Uhum. Isso daí é muito interessante. Já recebemos várias contribuições, que é muito interessante, que nem uma contribuição interessante, que o cara falou assim, olha, os municípios aqui que estou vendo tem muito condomínios e tem aumentado, que é o caso de Nova Odessa, também tem muito condomínios. Falou assim, por que não usar esses condomínios para fazer a coleta seletiva? Interessante. Então, assim, alguns condomínios já fazem isso, mas assim, a gente está pensando em dividir com os prefeitos isso posteriormente, de criar leis que os condomínios são obrigados a riscar. Na verdade, todo cidadão é obrigado, mas se reforçar essa situação. Então, é uma ideia que apareceu que a gente vai aproveitar. Tudo bem. Para finalizar, qual que é para quem quiser entrar em contato com o consórcio? O consórcio tem as redes sociais, né? Consórcio Consimares, né? Nós estamos no Facebook, Consórcio Consimares, também no Instagram, no Twitter, e tem o site nosso que lá dá para você fazer contato, que tem o local dos contatos, que é www.consimares.com.br. E lá também está o nosso plano, é bem fácil de acessar, e a gente fica à disposição de quem quiser qualquer contato nas redes sociais, é fácil localizar a gente. Bem, amigo, agradeço aqui a sua presença aqui na GCR TV e vamos lá, né? Vamos em frente, Mauro. Obrigado pela oportunidade da gente estar falando com a sociedade, para nós é muito importante isso. A gente está transmitindo para a sociedade essa questão de resíduos, que é uma situação que nós vamos ter que encarar de frente em uma questão complexa. Bem, eu falei aqui com o Mimo Ravagnani, que é coordenador do consórcio Consimares.